Gritos durante a madrugada, risadas diabólicas ecoando pelo ar e pedras atiradas contra as casas. Essas são algumas das coisas que você vai ver no caso sobrenatural de hoje. Quer saber mais sobre os estranhos acontecimentos que ocorreram em Marudá? Então fica comigo nesse vídeo. Oi, eu sou Andrew Moss, sou um escritor de livros de terror e eu sempre deixo os links dos meus livros na descrição, caso você queira conhecer. E esse aqui é o meu canal onde eu falo tudo sobre o universo dos livros e também sobre terror. Eu passei um tempo sumido aqui no canal, mas agora eu consegui voltar com um vídeo novo e então eu resolvi continuar de onde eu parei no ano passado, fazendo os especiais do meu quadro novo, que é o Caso Sobrenatural, onde eu trago um caso real que tenha relação com algum livro de terror dos que eu falo aqui no canal. E nesse momento eu tô dando continuidade aos especiais desse livro aqui, que é O Espelho do Meu Avô, é o meu livro, que foi publicado em 2019. E nesse livro nós temos um grupo de pessoas, são alunos e professores ali de um colégio centenário chamado Santa Teresa, e eles são perseguidos ali, rodeados por algumas criaturas sobrenaturais que eles não conseguem ver, mas que eles sentem. E assim como esse grupo de pessoas do livro é atormentado por essas entidades sobrenaturais malignas, da mesma forma uma comunidade lá em Marudá também foi atormentada por estranhos acontecimentos. E essa é a história real que eu vou contar aqui para vocês hoje, a história das visagens de Marudá. Mas antes de eu começar a contar essa história, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo e de se inscrever no canal e ativar todas as notificações, para que você possa ver outros vídeos como esse no futuro. A história que eu vou contar no vídeo de hoje aconteceu no bairro de Bom Jesus, que fica em Marudá, que é um distrito de Marapanim, e fica a 170 quilômetros da capital do Pará. Toda essa história ficou sendo conhecida através de uma reportagem da TV RBA que foi lançada lá em fevereiro de 2013. Então quase todas as informações que eu vou falar aqui são que eu vi nessa reportagem. Imagina aqui comigo a seguinte situação: você tá lá dormindo quando de repente é acordado por latidos de cachorros. E aí você olha no relógio e percebe que são 2 da manhã. Lá fora os cachorros latem enlouquecidamente. Eles parecem querer avisar que alguma coisa maligna tá rondando por ali pelo local. Por curiosidade, você levanta da cama e vai até a porta da frente tentar ouvir algo. E é nesse momento que você ouve batidas lá fora no pátio. Você fica intrigado com aquele barulho, mas pensando que pode ser uma visita. Não é nada comum que alguém vá te visitar 2 horas da manhã, mas quem sabe, né? Então você abre a porta da sua casa e fica arrepiado ao perceber que não tem ninguém lá fora. Você olha para um lado, olha para o outro e simplesmente não tem ninguém por ali, mas os cachorros continuam latindo. Você fecha a porta, já um pouco impressionado com aquela situação toda, e pensa em voltar para a cama. Mas antes que você consiga fazer isso, você começa a escutar barulhos lá fora. Então você encosta o ouvido assim na porta e fica escutando. E você ouve passos lá fora. Passos pesados, como se alguém estivesse andando ao redor da casa e de um lado para o outro. E claro que isso te deixa ainda mais assustado, ainda mais porque os cães continuam latindo lá fora. A essa altura você já está pensando que aquilo ali não é coisa de pessoas, mas sim de algo de outro mundo. Então você simplesmente ignora e vai para a cama para tentar dormir, ou pelo menos para ficar ali quieto. Você deita na cama, se cobre com lençol e é nesse momento que você escuta um grito lá fora. É aí que você fica assustado mesmo, mas os gritos continuam. São gritos arrepiantes de congelar a espinha. São gritos como de alguém que está sendo assassinado lá fora. Depois disso você já está ali quase todo coberto com lençol e é aí que você escuta risadas. E são risadas malignas. Essas risadas ecoam e elas param e elas recomeçam, ecoando de novo, e param e recomeçam. Isso tudo dura um tempo, até que as coisas se acalmam novamente. Depois disso você fica ali arrepiado, assustado com essa situação toda, sem saber o que fazer, porque não tem como procurar os vizinhos de madrugada, né? Então tudo que você pode fazer é tentar dormir de novo, isso se o medo deixar. Você encosta a cabeça no travesseiro ainda pensando naquilo que acabou de acontecer, e você fica pensando naquilo durante a madrugada. Assim as horas vão se passando. Quando você tá quase pegando no sono de novo, eis que surgem os gritos mais uma vez. Aqueles gritos desesperados, agonizantes que soam ao redor do sítio onde você tá. E seguido pelas risadas malignas que ecoam ao redor da casa. Só que dessa vez você também ouve batidas nas janelas. E as batidas nas janelas são reais o suficiente para fazer com que você perca o sono pelo resto da madrugada. Conseguiu imaginar essa situação?
pois era isso que estava acontecendo com algumas pessoas lá no bairro de Bom Jesus e Marudá. Esses fatos acontecem com muitas pessoas que moram ali naquele bairro, mas a reportagem mostra uma casa onde principalmente acontecem as coisas, que seria a casa de Denise Helena, uma das moradoras ali. E essa moradora, a Denise, ela conta que teve que se mudar para Marudá por causa de um problema de saúde do pai dela e que esses acontecimentos estranhos começaram por volta de 2011. Ela conta que no começo acontecia uma vez ou outra, mas que não era frequente. Ela fala que é como se uma presença se aproximasse da casa e os cachorros começam a latir, a ficar doido, porque eles estão sentindo também, né? Supostamente estão sentindo essa presença e por isso eles começam a latir e ficam doidos. Então, quando ela percebe que os cachorros começam a latir de um jeito estranho, fora do normal, ela já sabe que vai acontecer alguma coisa. E ela diz também que esses fenômenos começaram a ficar mais intensos a partir do dia 9 de janeiro de 2013, né? E se a gente levar em conta que a reportagem saiu lá pelo dia 4 de fevereiro, então dá pra ver que ela ficou ali quase 30 dias sem conseguir dormir direito, já que os fenômenos acontecem de madrugada, né? A repórter até comenta que ela tá com olheiras e que ela aparenta não ter dormido bem mesmo durante os últimos dias. E a proprietária dessa casa, onde as coisas mais acontecem, continua a história dela. Ela diz que durante a madrugada ela começa a ouvir gritos, são gritos assustadores, e diz também que ouve passos ao redor da casa, como se estivesse no pátio, passos fortes que ela escuta lá de dentro. Além disso, ela também diz que ouve batidas nas janelas, batidas fortes, e tudo isso enquanto os cachorros latem lá fora, né? Começam os gritos, os sapateados da casa, como se estivessem pisando numa lajota, assim, pisando mesmo, de incomodar, e os murros na janela. Uma outra moradora ali daquele local disse que numa madrugada ela ouviu alguns gritos e ela foi olhar por uma brecha e ela acabou vendo um vulto ali fora, e esse vulto foi caminhando e sumiu sem nenhuma explicação através da parede de uma das casas. Um outro morador do local, que é pescador e todos chamam de seu Amaral, disse que teve a casa atingida por várias pedras e que acredita que seus cachorros morreram por causa disso. E como essas coisas passaram a ser recorrentes nas madrugadas do último mês, então muitos desses vizinhos estavam querendo se mudar já dali porque não aguentavam mais a situação. Também, né, imagina essa situação, a pessoa tá ali de madrugada querendo dormir depois de ter trabalhado o dia todo e aí começa a ouvir grito do nada, começa a cair pedra em cima da casa. Se fosse eu também não ia conseguir dormir de medo. Uma outra moradora do local, chamada Antônia Brito, diz que também já presenciou esses fenômenos. Ela diz que ouviu gritos muito feios durante a madrugada e ela disse que ouve como se alguém batesse palma na frente da casa dela e que também ela ouve barulho de pedra caindo sobre o telhado da casa dela. É muito feio, é grito muito feio, isso grita, isso bate palma, isso chama, joga pedra em cima da telha. Então eles, assustados, acabaram chamando um pastor, que foi lá ver, né, e acabou presenciando também aquela situação. Primeira vez que eu vi assim, eu fiquei paralisado. Quando ele deu a primeira vez, bateu palma, uma palma diferente de qualquer que você chega numa casa, ele é diferente. Ele chega com você assim, ele faz assim, ele começa devagar. Aí vai, aquele eco de palma. Aí acorda todo mundo. Tá, depois disso aqui, só em risada que eles dão. Uma risada cheia de eco, mas uma risada tenebrosa. E como a gente pode ver do que ele falou, todos esses depoimentos da Denise, dos vizinhos e do pastor apontam para as mesmas coisas, que são os gritos e as risadas de madrugada e também essas mãos batendo. Ou seja, a gente vê que são vários testemunhos ali do caso, são várias pessoas que presenciaram e que ouviram, né? Então eles estavam ali passando por essa situação e eles não sabiam o que fazer e não sabiam também qual seria a causa do problema. Então eles começam a falar e histórias do passado começam a surgir. E uma vizinha chamada Marta diz que ali aconteceram 2 chacinas. Eles começam a se perguntar se talvez esses fenômenos todos não fossem consequência dessas mortes e possivelmente de almas que estejam ali atormentadas e também atormentando os outros por causa de uma morte violenta, de um fim trágico. Eu procurei sobre essas chacinas que teriam acontecido ali, mas não achei nenhuma informação, então eu não posso confirmar aqui no vídeo também. E mais uma coisa que dizem ali é que um dos vizinhos teria feito pacto com o diabo, mas isso é uma coisa
coisa que parece rumor ali que inventaram e não tem nenhuma evidência disso também. E por conta dos fenômenos terem se intensificado no último mês, eles começaram a fazer vigílias ali na casa da Denise e começaram a passar a madrugada toda fazendo oração, cantando, para tentar expulsar essa entidade ou o que quer que fosse. E uma coisa curiosa nesse caso é que os rumores se espalharam tanto ali pelo local e pelos bairros vizinhos que as pessoas começaram a aparecer de madrugada e se aglomerar ali na rua para ver se elas conseguiam ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, presenciar ali aqueles gritos. Esse é o tipo de coisa que a gente veria num filme de terror e pensaria, esse pessoal tá doido, né? Mas aqui no Pará é exatamente isso que acontece. O pessoal descobre que tá tendo visagem, assombração ali no lugar tal, e eles pensam, bora se reunir lá na frente, bora ver o que vai acontecer. E o João Paulo, que era um estudante, um desses curiosos que foi lá para ver se conseguia ouvir alguma coisa, acabou se arrependendo disso, porque ele foi sem acreditar que acontecia e acabou presenciando mesmo, como ele fala ali na reportagem. A gente não tava acreditando, né? Aí quando deu umas 2h30, aí deu o primeiro grito, entendeu? Desesperador, um grito de morte, o cara parece que estivesse faqueando um ou outro, assim, entendeu? De morte mesmo. Aí depois calmou, todo mundo foi embora, entendeu? Aí quando deu umas 5 horas, quase umas 5 horas assim, aí veio o grito de novo. Aí começou a jogar pedra, começou a fazer um bocado de bagunça mesmo. Ele conta ali que quando deu 2h30 da manhã ele começou a ouvir esses gritos, que eram gritos muito feios, como se alguém estivesse matando outra pessoa, e que as coisas se acalmaram depois de um tempo, mas que por volta das 5 da manhã recomeçaram os gritos, e dessa vez acompanhados de pedras que caíam por cima das casas. Em resumo, a coisa foi tensa nessa madrugada. E apesar de tudo isso, o João Paulo voltou lá na madrugada seguinte para ver se presenciava mais alguma coisa. E esse foi o nosso caso sobrenatural de hoje, a pedido de algumas pessoas que assistiram o vídeo anterior e pediram um caso daqui do Pará também. Porque eu não sei se você sabe, mas aqui no Pará, aqui em Belém, tem muita visagem. A gente até brinca aqui que não dá pra ser ateu porque tem muita visagem por aqui, e é isso. Pois então vamos às hipóteses. O que será que pode ser isso? A gente percebe que as coisas aconteciam já há algum tempo, mas elas só começaram a ficar mais graves naquele mês, lá em janeiro de 2013. Eu acho que a coisa pode ser demoníaca mesmo, já que disseram que tinha esse vizinho que fez um pacto com o diabo, né? Nunca se sabe. E sem contar que essas coisas acontecem muito no interior. Não sei porquê, mas acontece muito, ainda mais nos interiores aqui do Pará, que são lugares assim no meio da floresta, no meio da mata, perto de rio, distante da cidade. Se bem que esse interior não é nada distante, né? Não é muito distante, mas acontece. Outra possível explicação seriam as almas atormentadas que morreram nessas chacinas aí. Sempre é possível que possa ter morrido alguma pessoa ali por perto e essa pessoa esteja por ali, assombrando o local. Eu não acredito que isso seja uma coisa inventada, até porque muita gente viu, muita gente ouviu também e sentiu, né? No caso das pedras. Então eu acho que seria muito difícil manter uma mentira nesse caso, né? Então eu acredito que esse caso seja real mesmo, apesar de não saber o que é que causa esses fenômenos. Claro que também pode ser uma coisa causada por pessoas, por algum bandido que esteja ali no local querendo fazer graça com as pessoas. Essa é uma possibilidade, mas eu também acho difícil porque atormentar várias casas, vários vizinhos, e além disso, quem se daria ao trabalho de fazer isso durante o mês inteiro, toda madrugada? Parece uma coisa meio sem lógica. Essa reportagem é a única matéria que eu achei sobre esse caso. Eu procurei alguma atualização, mas não tinha nada. Então, não dá pra saber se esses fenômenos pararam, se as pessoas se mudaram de lá, ou no que foi que deu. E o que você acha que causou isso tudo? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder cada um deles. E lembre que as criaturas sobrenaturais existem nos livros, mas elas também existem no mundo real. E é isso, eu vou ficando por aqui. E obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo encontro e tchau. E se você quiser continuar comigo, é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui em cima.